Você conhece essa sensação? Você está num vagão de metrô lotado, olhando para o chão, perdido nos seus pensamentos. E de repente, sem nenhum motivo, uma certeza sobe pela sua nuca. Alguém está olhando para você. Você levanta os olhos, e os olhos do outro estão lá, exatamente onde a sua intuição disse que estariam. Você não viu nada. Você não ouviu nada. Mas alguma coisa em você registrou o peso de um olhar. Guarde essa sensação, porque nas próximas quase meia hora eu vou te mostrar que ela é a versão doméstica, diluída, de um dos fatos mais perturbadores que a ciência já encontrou. O fato de que, na escala mais fundamental da realidade, a matéria se comporta de um jeito quando ninguém observa, e de outro jeito quando alguém observa. Não é metáfora. Não é filosofia oriental embalada para o Ocidente. É resultado de laboratório, replicado por mais de um século, e até hoje ninguém sabe explicar completamente por quê. Deixa eu te levar para a cena onde isso aparece. Imagine um laboratório de física, de madrugada. Uma máquina dispara partículas, uma por vez, contra uma barreira com duas aberturas estreitas. Do outro lado, uma tela registra onde cada partícula chega. Você provavelmente já conhece esse cenário. É o experimento da dupla fenda, e este canal já dedicou um vídeo inteiro a ele. O que importa para a nossa conversa de hoje é uma única frase, a frase que quebrou a física. Quando ninguém mede por qual fenda a partícula passou, ela se comporta como onda, como se atravessasse as duas aberturas ao mesmo tempo. Quando alguém instala um detector para descobrir o caminho, o comportamento de onda desaparece. A mesma máquina, a mesma partícula, o mesmo procedimento. A única diferença entre um universo e outro é a presença de uma pergunta sendo feita. Sente o tamanho disso por um segundo. Tudo o que te ensinaram sobre ciência repousa numa suposição tão óbvia que ninguém achava necessário declará-la. A suposição de que o mundo é o que é, independente de quem olha. A pedra cai da mesma forma numa floresta vazia e num estádio cheio. A lua continua lá quando você fecha os olhos. Observar, nessa visão, é como espiar por uma janela. Você vê a cena, mas não participa dela. A física do século XX pegou essa janela e a estilhaçou. Lá embaixo, no porão do real, onde vivem os elétrons e os fótons, não existe espiar de fora. O ato de obter informação sobre um sistema muda o sistema. Sempre. Sem exceção conhecida. E não pense que isso foi um resultado isolado, uma curiosidade, de um experimento antigo. Em 1998, pesquisadores do Instituto Weizmann, em Israel, refinaram a experiência de um jeito quase cruel. Eles construíram um detector que podia observar as partículas com intensidades diferentes, como um interrogatório que pode ser suave ou severo. E o resultado saiu com uma elegância assustadora. Quanto mais precisa era a observação, mais o comportamento de onda se desfazia. Quanto mais discreta, mais ele sobrevivia. Não era um interruptor de liga e desliga. Era um dimmer. A realidade respondia em graus à quantidade de atenção que recebia. Anos depois, outras equipes foram além, com arranjos em que a decisão de medir ou não medir é tomada depois que a partícula já deveria ter escolhido seu comportamento. E os resultados continuaram desenhando a mesma assinatura impossível, como se a pergunta feita no presente reorganizasse o que a gente esperaria já estar definido. Agora, antes que a sua mente corra para as conclusões brilhantes e erradas que a internet adora, eu preciso ser honesto com você, porque este canal te respeita demais para te vender fantasia. Nada do que eu descrevi prova que a sua mente controla a matéria. Nada disso prova que desejar um carro na frequência certa faz o carro se materializar na garagem. Quem te vende isso está pegando a física mais estranha e mais séria já produzida e transformando ela em catálogo de loja. O que os experimentos mostram é outra coisa, mais sutil, eu diria, mais assombrosa. Eles mostram que a separação absoluta entre observador e observado, entre quem pergunta e o que responde, não existe no nível fundamental. O universo não é um palco com plateia. É uma peça em que todo espectador está, querendo ou não, em cena. E aqui nasce a pergunta que vai guiar este vídeo inteiro. Se lá embaixo,
Na fundação de tudo, observar participa da definição do que acontece. O que isso diz sobre a escala em que você vive? O que exatamente é um observador? Precisa ser consciente. Precisa ser humano. Um detector de metal conta? Uma molécula de ar conta? Essa pergunta parece técnica, mas ela é talvez a fronteira mais disputada da física contemporânea. Uma guerra silenciosa de interpretações que dura 100 anos e que já arrastou para dentro dela prêmios Nobel, místicos, charlatões e alguns dos maiores gênios que a nossa espécie produziu. E enquanto os físicos travam essa guerra na escala dos átomos, a neurociência descobriu, na escala do seu crânio, algo paralelo e incontestável. O seu cérebro recebe, a cada segundo, milhões de vezes mais informação do que a sua consciência consegue processar. O que você chama de realidade é o resultado de um filtro brutal. E o critério desse filtro, a régua que decide o que entra no seu mundo e o que é descartado para sempre, é uma coisa só: a sua atenção. Duas histórias, então. Uma sobre a física, cheia de mistério genuíno e de honestidade sobre o que ainda não sabemos. Outra sobre o seu cérebro, cheia de evidência sólida e de consequências imediatas para a sua vida. E no ponto onde as duas se encontram, uma ideia antiga da filosofia ganha um corpo novo. A ideia de que a atenção não é uma lanterna que ilumina um mundo pronto. É um cinzel que esculpe o mundo que você vai viver. Mas para chegar lá com o pé firme, a gente precisa primeiro descer ao porão e entender, sem misticismo e sem preguiça, o que acontece de verdade no momento em que uma observação é feita. O que os físicos chamam de colapso. É para lá que a gente vai agora. Pense numa moeda girando no ar. Enquanto ela gira, ela não é cara nem coroa. Ela é uma coisa estranha, um borrão de possibilidades. Só quando bate na sua mão e para, ela vira uma resposta. Agora imagine que a moeda não é uma metáfora preguiçosa, e sim uma descrição quase literal de como um elétron existe antes de ser medido. É isso que a matemática da mecânica quântica diz. Antes da medição, a partícula não tem uma posição escondida esperando ser descoberta. Ela existe naquilo que os físicos chamam de superposição, uma combinação de todos os estados possíveis ao mesmo tempo, descrita por um objeto matemático chamado função de onda. A função de onda não diz onde a partícula está, diz as chances de você encontrá-la em cada lugar, se resolver procurar. E no instante em que você procura, no instante da medição, o borrão inteiro desaparece e sobra um único resultado: a moeda para na mão. Esse desaparecimento súbito de todas as possibilidades menos uma tem nome: colapso da função de onda. Aqui está o que é sólido, o que nenhum físico sério disputa. A matemática funciona. Funciona com uma precisão que nenhuma outra teoria na história humana alcançou, prevendo resultados experimentais com mais de 10 casas decimais de exatidão. O laser do seu leitor de código de barras, o chip do seu celular, a ressonância magnética que salva vidas em hospitais, tudo isso existe porque essas equações estão certas. E é sólido também que a medição muda o sistema. Isso não é opinião, é dado bruto, replicado por um século. Até aqui, consenso absoluto. A guerra começa numa única pergunta, aparentemente inocente: o que conta como medição? E é aqui que eu preciso da sua atenção máxima, porque é exatamente neste ponto que o público é enganado todos os dias. Quando um físico diz observador, ele não está dizendo um ser humano de olhos abertos. Na prática dos laboratórios, uma observação acontece sempre que a informação sobre o sistema é registrada por qualquer outra coisa. Um detector de metal e silício conta. Um único fóton que esbarra na partícula e carrega embora a notícia do encontro conta. Uma molécula de ar conta. O experimento da dupla fenda dá o mesmo resultado se o cientista está olhando a tela, dormindo na sala ao lado ou de férias em outro continente. O que colapsa o comportamento de onda não é um olho. É a interação que deixa rastro. Então, por que tanta gente repete que a consciência cria a realidade, citando a física quântica? Porque essa ideia já foi, de fato, uma hipótese levantada por gente séria. Nos primeiros anos da teoria, a interpretação de Copenhague, defendida por Niels Bohr e Werner Heisenberg, dizia que o colapso é real e acontece na medição.
mas deixava nebuloso onde exatamente a medição termina. O matemático John von Neumann notou que, seguindo a lógica da teoria até o fim, a cadeia de medições podia ser empurrada indefinidamente, do detector para o computador, do computador para o olho, do olho para o cérebro, sem nenhum ponto óbvio onde parar. E o físico Eugene Wigner, ganhador do Nobel, propôs abertamente a saída mais radical. Talvez a cadeia só termine na consciência. Talvez seja a mente do observador que colapsa a função de onda. Essa hipótese existiu, foi discutida com respeito, e é dela que descende quase todo o misticismo quântico vendido hoje. O que os vendedores esquecem de contar é o resto da história. O próprio Wigner recuou da ideia nos seus últimos anos. E a maioria esmagadora dos físicos de hoje considera essa interpretação desnecessária, porque surgiu uma explicação melhor para a parte mais assombrada do mistério. O nome dela é decoerência. A ideia é mais ou menos assim. Um elétron isolado consegue sustentar sua superposição porque quase nada interage com ele. Mas qualquer sistema maior, um grão de poeira, um gato, você, está sendo bombardeado a cada instante por trilhões de fótons e moléculas. Cada esbarrão vaza informação para o ambiente, e a matemática mostra que esse vazamento destrói a superposição numa fração de tempo tão absurdamente curta que nenhum objeto grande jamais exibe comportamento de onda. Não porque alguém olhou, porque o universo inteiro, na prática, não para de olhar. A decoerência explica com precisão porque o mundo do seu tamanho parece clássico, definido, sólido, e não precisa de nenhuma mente para funcionar. Mas, e aqui vai a honestidade que você não encontra nos dois extremos do debate, a decoerência não fecha a questão. Ela explica por que as possibilidades param de interferir umas com as outras. Não explica por que, entre todas elas, uma se torna real e as outras não. Esse resto de mistério é chamado de problema da medição, e ele segue oficialmente em aberto. Há físicos que respondem com a interpretação de muitos mundos, onde nada colapsa e todos os resultados acontecem, cada um num ramo diferente do universo. Há os que preferem dizer que a função de onda nunca foi uma coisa real, apenas uma tabela de apostas do observador, que se atualiza quando chega informação nova. Há dezenas de outras posições, defendidas por gente brilhante, sem nenhum experimento capaz de desempatar. 100 anos depois, a teoria mais precisa da história ainda não sabe dizer o que acontece exatamente quando uma medição é feita. Fica então o balanço honesto. A física não provou que a sua mente molda a matéria, mas ela demoliu, para sempre, a imagem de um universo de coisas prontas, indiferentes, esperando passivamente para serem vistas. No lugar dela, deixou um mundo feito de possibilidades que só se tornam fatos através de interação. Um mundo onde extrair informação é um ato físico com consequências físicas. O observador não cria a realidade, mas a realidade, descobrimos, não se define sem observação, no sentido mais amplo da palavra. E se essa história termina empatada no porão dos átomos, existe um andar onde ela termina com um veredito claro, unânime, medido em laboratório milhares de vezes. O andar de cima, o seu crânio. Porque enquanto os físicos discutem se a observação define o mundo lá fora, a neurociência já provou que ela define, sem nenhuma dúvida, o mundo aqui dentro. O mundo que você efetivamente vive. E é essa descoberta que a gente abre agora. Faça um teste comigo, agora, enquanto me ouve. Sem se mexer, perceba o peso do seu corpo contra a cadeira ou contra a cama. Perceba o tecido da roupa tocando a sua pele. O sapato apertando de leve o pé. Algum ruído de fundo, uma geladeira, um ventilador, o tráfego distante. Tudo isso estava aí há horas. Os seus sentidos captaram tudo, o tempo inteiro. Mas nada disso existia para você até este momento, até a sua atenção pousar em cima. Você acabou de assistir, ao vivo, ao fenômeno mais importante deste vídeo. Coisas entrando na existência, na sua existência, pelo simples ato de serem observadas. Os números por trás disso são difíceis de acreditar.
Estimativas clássicas da neurociência calculam que os seus sentidos despejam no seu sistema nervoso algo em torno de 11 milhões de bits de informação por segundo. 11 milhões. E quanto disso chega à sua experiência consciente? As mesmas estimativas apontam para algo em torno de 50 bits por segundo. Não 50.050. Mesmo que esses números sejam aproximações, e são, a proporção é o que importa. De tudo o que acontece ao seu redor, a sua consciência recebe uma fração tão minúscula que é estatisticamente correto dizer que você vive cego para quase 100% do seu próprio ambiente. O mundo que você chama de realidade não é um mundo. É um resumo, um recorte microscópico, selecionado a cada instante por um comitê que trabalha no escuro, sem nunca pedir a sua opinião. Parte desse comitê tem endereço conhecido. No seu tronco cerebral, na junção entre a coluna e o cérebro, existe uma rede de neuroníons chamada sistema reticular ativador. Ela participa de decisões básicas como o seu nível de alerta, o sono e a vigília, e funciona junto com outras redes de atenção como uma espécie de porteiro do clube mais exclusivo do universo, a sua consciência. A cada segundo, milhões de estímulos fazem fila na porta. O porteiro deixa entrar meia dúzia. E os critérios deles são conhecidos. Entre o que ameaça a sua sobrevivência, entre o que é novo ou inesperado, e aqui mora o segredo, o que você marcou como importante. É por isso que uma mãe dorme através de uma tempestade, mas acorda com o choro fraco do bebê no quarto ao lado. É por isso que, numa festa barulhenta, você não escuta nenhuma das 20 conversas ao redor, até que alguém, do outro lado do salão, diz o seu nome. O seu nome atravessa a parede de ruído como uma faca. Não porque soou mais alto, porque o porteiro tinha ordens permanentes de deixá-lo entrar. Você já viveu a prova disso. Lembra de quando você decidiu comprar um carro, ou apenas passou a desejar um modelo específico? De repente, aquele carro estava em toda parte, em cada esquina, em cada semáforo, na sua rua. A frota da cidade não mudou da noite para o dia. O que mudou foi a ordem dada ao porteiro. Aqueles carros sempre passaram por você, centenas de vezes, e foram descartados antes de chegar à consciência, junto com os 11 milhões de bits que não sobreviveram ao corte. Quando o seu desejo marcou aquele modelo como relevante, o filtro recalibrou, e uma fatia do mundo que sempre esteve lá simplesmente passou a existir para você. Nada foi criado lá fora. O mundo inteiro foi criado aqui dentro. E quando os cientistas medem o tamanho dessa cegueira em laboratório, o resultado constrange. No experimento mais famoso da psicologia da atenção, conduzido por Daniel Simons e Christopher Chabris, voluntários assistem a um vídeo de 2 times passando bolas de basquete e recebem uma tarefa simples: contar os passes do time de branco. No meio da cena, uma pessoa fantasiada de gorila entra andando, para no centro da imagem, bate no peito e sai. 9 segundos de gorila, em plena tela. Cerca de metade dos voluntários jura que nenhum gorila apareceu. Não é falha de memória. Os olhos deles registraram o gorila. A atenção, ocupada contando passes, descartou o registro antes que ele virasse experiência. Metade daquelas pessoas viveu, com toda a sinceridade, um mundo sem gorila. E há dezenas de variações desse achado. Pessoas que não percebem quando o atendente atrás do balcão é trocado por outro no meio da conversa. Motoristas que olham diretamente para a motocicleta e não a veem, porque procuravam carros. O nome técnico é cegueira por desatenção, e a conclusão dela cabe em uma frase que deveria estar tatuada na porta de cada escola. Olhar não é ver. Ver é um ato da atenção, não do olho. Agora junte as peças. Se a sua experiência consciente é um recorte de 50 bits extraído de 11 milhões, então 99,9% da sua realidade possível é descartada a cada segundo. E o critério do descarte, o que separa o mundo que você vive de todos os mundos que você poderia estar vivendo, é a configuração do seu filtro de atenção. 2 pessoas atravessam a mesma rua, no mesmo minuto. Uma volta para casa tendo visto ameaças, buzinas, um cobrador grosseiro, a cidade inteira hostil. A outra volta tendo visto uma criança rindo na garupa da bicicleta, o cheiro de pão saindo da padaria,
um espaço no trânsito que um desconhecido abriu por gentileza. Nenhuma das duas mentiu. Nenhuma das duas viu o mundo. Cada uma recebeu, do próprio filtro, o mundo que o filtro estava treinado para selecionar. A física, lembra, terminou empatada na pergunta sobre se a observação define a realidade lá fora. Aqui dentro, não há empate. A observação define, comprovadamente, 100% da realidade que você experimenta. O colapso da função de onda segue em debate. O colapso do seu mundo vivido acontece agora, nesta frase, e o instrumento que o executa é a sua atenção. O que nos deixa diante da última pergunta, a mais prática e a mais filosófica de todas. Se a atenção é o cinzel que esculpe o mundo em que você vive, quem está segurando o cinzel? Você? Ou qualquer um que grite mais alto? É sobre isso, sobre retomar a autoria do próprio mundo, que a gente fecha este vídeo. No final do século XIX, muito antes de qualquer elétron ser flagrado mudando de comportamento, o filósofo e psicólogo William James escreveu uma frase que resume tudo o que este vídeo tentou mostrar. Minha experiência é aquilo que eu concordo em atender. Leia de novo, devagar. Ele não disse que a experiência é o que acontece com você. Disse que é aquilo que, dentro do oceano do que acontece, você concorda em atender. James não tinha os números da neurociência, não conhecia o filtro do tronco cerebral, nem os 11 milhões de bits. Chegou lá por pura observação da própria mente. E completou com um aviso que hoje soa profético. Dizia ele que a faculdade de trazer de volta, voluntariamente, uma atenção que se dispersou repetidas vezes, é a raiz mesma do julgamento, do caráter e da vontade. E que a educação que melhorasse essa faculdade seria a educação por excelência. 1 século e meio depois, construímos a maior máquina da história para fazer exatamente o oposto. Porque pense no que é a economia em que você vive. As maiores empresas do planeta não vendem produtos. Vendem você. Vendem, para quem pagar, fatias do único recurso que constrói o seu mundo vivido. Cada notificação, cada rolagem infinita, cada vídeo que começa sozinho é um lance num leilão silencioso pelo seu cinzel. E aqui a metáfora do vídeo fica séria. Se a sua atenção seleciona, de dentro do campo de tudo o que existe, o mundo que você vai efetivamente viver, então quem dirige a sua atenção está, num sentido brutalmente literal, escrevendo a sua biografia. Não o que acontece com você, o que existe para você. Uma vida inteira pode se passar num lugar bonito, ao lado de pessoas que amam a gente, e ser vivida, por dentro, num corredor de alarmes, indignações alugadas e comparações. Não porque o mundo era isso, porque foi isso que o filtro, treinado por outros, deixou entrar. E agora a gente pode juntar, com honestidade total, as duas histórias deste vídeo. A física mostrou que, no nível fundamental, não existe observação inocente. Medir é participar. O que conta como medição segue em disputa. Copenhague, decoerência, muitos mundos, e talvez siga em disputa por mais um século. Nada disso prova que desejar reescreve a matéria. Mas a neurociência provou uma coisa paralela, e para sua vida prática, talvez maior. No nível da experiência, também não existe observação inocente. Atender é construir. Cada vez que a sua atenção pousa numa coisa, essa coisa é promovida de fundo invisível à realidade vivida, e ganha, dentro de você, massa, cor e consequência. Cada vez que a atenção volta ao mesmo lugar, o cérebro, que é plástico, reforça o caminho e torna mais provável que volte de novo. A atenção não fotografa o seu mundo. Ela o esculpe, golpe a golpe, e a escultura endurece com a repetição. Onde a sua atenção vai, a sua realidade colapsa. Não a do universo, a sua. De todas as vidas possíveis contidas neste exato momento, a atenção seleciona uma, e essa é a que você vive. Isso explica, sem nenhuma mágica, porque as práticas antigas funcionam quando funcionam. Quando alguém escreve todos os dias 3 coisas pelas quais é grato, o universo não reorganiza os átomos em favor dela. Algo mais interessante acontece. Ela dá ao porteiro uma ordem nova: procure o que está funcionando. E o porteiro, obediente,
Começa a deixar entrar uma classe de fatos que sempre esteve lá e nunca havia existido para ela. Quem decide estudar um assunto passa a topar com ele em toda parte, como o carro novo na rua, e chama isso de coincidência. Quem alimenta um rancor por meses treina o filtro para detectar desprezo e passa a encontrá-lo em cada tom de voz, em cada mensagem sem resposta, num mundo cada vez mais povoado de inimigos que, em boa parte, foram esculpidos. Nada disso é o cosmos conspirando. É o mecanismo mais bem documentado da mente humana, rodando na direção em que foi apontado. E a pergunta que decide tudo é apenas quem aponta. Então deixa eu terminar onde começamos, com você. Hoje, em algum momento depois deste vídeo, você vai estar numa fila, num ônibus, numa mesa. E vai existir ali, ao seu alcance, mais realidade do que qualquer consciência conseguiria carregar. O tédio e o detalhe bonito. O defeito da pessoa ao lado e o esforço dela. O motivo para o medo e o motivo para começar. Tudo simultaneamente verdadeiro. Tudo em superposição, esperando. E o seu próximo ato de atenção vai colapsar esse campo inteiro num único mundo vivido, que vai se somar aos outros e virar o seu dia. E os dias somados vão virar o que um dia você vai chamar de a minha vida. Ninguém escapa desse mecanismo. A única escolha que existe é entre operá-lo ou entregá-lo. Entre ser o observador da própria existência ou ser o observado de todo mundo que disputa o seu olhar. Você não controla o que o mundo faz, mas você tem voto, e mais voto do que te contaram, sobre o que, do mundo, se torna real para você. Essa é a versão honesta, sem promessa de milagre, da frase que abriu este vídeo. E talvez seja mais poderosa do que a versão mística, porque esta funciona mesmo nos dias em que você não acredita nela. Comece pequeno, hoje. Uma vez por dia, pergunte a si mesmo, onde está a minha atenção agora? E quem a colocou aí? Só isso. Essa pergunta é o primeiro golpe de cinzel dado por você, e não pelo leilão. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você olha para o próprio olhar, escreva nos comentários a frase "eu observo". 2 palavras. Elas vão dizer ao algoritmo que este conteúdo importa, e vão dizer a você mesmo, na primeira vez em que escrever isso de forma deliberada, como é segurar o cinzel. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui a gente continua fazendo, toda semana, exatamente o que você fez nos últimos minutos, escolhendo, com cuidado, para onde olhar. O mundo inteiro está em superposição na sua frente. O próximo colapso é seu.